a graça de Deus sobre a vida de Ruth. Sabemos que no século XII a.C., a segurança de uma mulher estava no marido e o seu futuro era garantido pelos seus filhos. E essas pobres viúvas, Ruth, com a sua sogra Noemi, voltando para sua terra natal, não tinham marido e nem filhos. Mas teriam sorte de encontrar uma cama no exército da salvação. A Bíblia diz que Ruth, quando chega em Jerusalém, vai colher grãos no campo de Boaz. Ela não era a primeira imigrante a colher grãos nos seus campos, mas Ruth foi a primeira a roubar o coração de Boaz. Boaz rapidamente aprende o nome dela e sua história, se fosse nos dias de hoje, o seu status do Facebook. Ele atualizou o local de trabalho dela, convidou para um jantar e disse ao capataz que fosse alegre para casa. Em uma palavra, ele deu graça a ela. Ao menos fosse essa palavra que Ruth escolheu. Em Ruth 2,13, Senhor, quanta graça, quanta bondade, eu não mereço. Eu fico comovida de ser tratada dessa forma e eu nem sequer sou daqui. Ruth saiu com mais de 10 quilos de grãos e um sorriso que não conseguia segurar no seu rosto. A cabeça de Noemi, quando ela chegou em casa com aqueles grãos, começou a girar com várias possibilidades. Sendo a temporada da colheita, Boaz estaria jantando com os homens, passando noites na eira para proteger a plantação dos intrusos. Então a sogra de Ruth olha para Ruth e diz: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa, desça a eira, Ruth, mas não deixe que ele perceba você, até que ele já tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, olhe o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés deles e se deite. Ele vai dizer o que você vai fazer. Ruth 3, versículo 3 e 4. Ela pensava que era hora de Ruth prosseguir com a sua vida. Ruth ainda estava de luto pela morte do marido, quando Noemi disse a ela: vista a sua melhor roupa. Ela usou uma expressão que descreve a roupa gasta depois de um tempo de luto. Enquanto Ruth estivesse de preto, Boaz, um homem de respeito, ele manteria a distância dela. Pode ser que Noemi estivesse ansiosa para que Ruth se livrasse dos seus adornos do luto. E aí manda ela colocar novas roupas. Retorno, é hora de retornar à sociedade. Ela também pensava sobre a lei do remidor, porque o seu marido, o finado Abimeleque, era um parente próximo de Boaz. Na época tinha a lei, existia a lei do liverato, e dava-se as terras aos parentes mais próximos quando falecesse, para que os parentes e as viúvas não ficassem desamparadas. Esse gesto foi equivalente a um anel de noivado. Quando Boaz se levanta na madrugada: quem és? Ela diz: eu sou Ruth. Estende a tua capa sobre a minha vida, pois o Senhor é o meu resgatador. Agora,
se percebe que a história de Ruth é muito parecida com a nossa história. Nós também somos pobres, espiritualmente, ao certo, financeiramente, talvez. Usamos roupas muitas vezes de morte. Ela enterrou o marido, nós muitas vezes enterramos os nossos sonhos. Muitas vezes nós enterramos os nossos desejos, aspirações. Mas o nosso Boaz já nos percebeu. Da mesma maneira que o proprietário de terra se aproximou de Ruth, Cristo veio até nós. Quando éramos pecadores, Ele fez o primeiro movimento ao nosso favor. Você nos resgatará? Perguntamos a Ele e a graça sorriu. Lembre-se de que não apenas a misericórdia, mas também a graça. E a graça vai além da misericórdia. A misericórdia deu a Ruth um pouco de comida. A graça deu a ela um marido, um lar, uma família. A misericórdia deu ao filho pródigo uma segunda chance. A graça lhe deu uma festa. A misericórdia fez com que o samaritano cuidasse dos ferimentos da vítima. Isso é misericórdia. Mas a graça fez com que ele deixasse o cartão de crédito como pagamento pelos cuidados da vítima. A misericórdia perdoou o ladrão da cruz. E a graça colocou aquele homem no céu. Ele viu você no campo de trigo, destroçado pela mágoa. Ele decidiu deixar o seu coração mais romântico através dos poros do sol. A gentileza de um Boaz, a providência, sussurros das escrituras, o livro de Ruth, até mesmo um livro de Max. Deus vê em você uma obra-prima que está prestes a surgir para a glória de Deus. Deus já te viu no campo e vai te abençoar. Olha só, você já ouviu falar de Vic Muniz? Quem foi Vic Muniz? Vic Muniz fez com os catadores de lixo de Gramacho. O Jardim Gramacho é o maior aterro sanitário no mundo. O Godzilla dos depósitos de lixo. O que o Rio de Janeiro descarta, Gramacho junta. E o que Gramacho junta, os catadores recolhem. Aproximadamente 3.000 catadores vivem do lixo ali, recuperando diariamente 200 toneladas de sucatas recicláveis. Eles trilham comboios intermináveis, caminhões, escalando montanhas de lixo, deslizando de um lado para o outro, catando garrafas plásticas, tubos, papel, dia após dia. No outro lado da Bahia, a estátua do Cristo Redentor abre os seus braços em direção à Zona Sul, com seus apartamentos de frente para o mar, no valor de $1 milhão. Os turistas concentram-se ali, mas ninguém vai até Gramacho. Ninguém, exceto Vic Muniz. Esse artista nascido no Brasil convenceu 5 trabalhadores do lixo a pousar para quadros individuais. Suelen, com 18 anos, mãe de 2 filhos,
Isis, que era uma viciada em drogas, Zumbi, que lê livros, Tião, que organiza os catadores. Era uma associação. Muniz tirou fotos dos seus rostos. Depois ampliou as imagens no tamanho de uma quadra de basquete. Você já parou pra pensar por que tanta gente procura pra desabafar? É sempre assim. Alguém termina um relacionamento, passa por um problema. Dos seus catadores contornaram os traços faciais com lixo. Tampas de garrafa viraram sobrancelhas. Caixas de papelão viraram a linha dos queixos. Tiras de borracha fizeram o sombreado. As imagens foram surgindo do lixo. Muniz subiu em uma plataforma de 10 metros de altura e tirou novas fotos. E qual foi o resultado? A segunda exposição de arte mais popular na história do Brasil, sendo superada somente pelos trabalhos de Picasso. Muniz doou lucros à Associação dos Catadores de Lixo. Você pode dizer que ele tratou o gramacho com a graça. A graça faz isso. A graça é Deus caminhar em seu mundo com um brilho nos olhos e uma oferta que é difícil de resistir. Sente-se em silêncio por um momento. Posso fazer maravilhas nessa bagunça? Jesus está dizendo. Acredite nessa promessa, confie, agarre com força a esperança, imite Ruth, ocupe-se, vá até o campo apanhar grãos, tome uma iniciativa, não é momento para ficar na inatividade, nem no desespero. Tire as roupas de luto, agarre as novas oportunidades, tome a iniciativa. Você nunca saberá o que pode acontecer. Você poderá ajudar a trazer Cristo ao mundo. Ruth fez isso porque tomou a iniciativa. No último relance, teve Boaz, Ruth e Noemi posando para uma foto da família, como seu mais novo membro, um garotinho recém-nascido. Boaz queria dar a ele o nome do pequeno Bó, mas Ruth preferiu Obed. E então Obed foi escolhido. Obed gerou um filho chamado Jessé, aliás. E Jessé gerou a Davi, o segundo rei mais famoso de Belém. Porque o mais famoso você conhece, Jesus de Nazaré, o teu resgatador, o nosso resgatador. Que nós possamos guardar esta palavra e que o nome de Jesus venha a ser glorificado em nossa vida.